O Justo Eu de hoje traz a Adriana Mello, juíza de direito. A Adriana é juíza do Juizado da Violência Doméstica da capital. A tese dela de doutorado foi sobre feminicídio, justamente o tema que trouxemos a Adriana para falar hoje. Bem-vinda, Adriana, que bom ter você aqui com a gente. Adriana, bem-vinda ao Justo Eu. Você, inclusive, fez escreveu um livro, né, sobre esse assunto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e te fazer a seguinte pergunta, né? O que é o feminicídio e qual é a importância de ter um tipo específico, né, pro feminicídio diferente do homicídio, portanto, qual seria a diferença? Feminicídio é a morte da mulher justamente pela sua condição de mulher, né? É aquela morte especificamente por um contexto de discriminação, de desprezo ou também no âmbito doméstico familiar. A gente sabe que no Brasil as mulheres, infelizmente, morrem vítimas aí dos seus parceiros íntimos ou atuais, ou ex, né? É um contexto bem diferenciado dos outros países, inclusive. E nominar, né, esse problema, esse fenômeno, dar um nome a esse fenômeno, faz parte desse contexto de dar maior visibilidade a um fenômeno que é muito grave no Brasil, que é a morte de mulher, né? As mulheres hoje, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país ainda extremamente machista, patriarcal. O Brasil ocupa aí a 5ª posição num contexto mundial de índice de mortes de mulheres. A gente sabe que isso ainda ficava de uma forma muito invisibilizada, principalmente em se tratando de morte, que é a violência extrema contra a mulher. É aquele contexto de morte onde a mulher passou ali por todo um processo de violência, e isso é importante a gente destacar, que o feminicídio ele não ocorre, por exemplo, assim, de uma forma isolada. Geralmente essa mulher ela já sofreu um processo de violência anterior, que pode começar, por exemplo, com a violência psicológica, né, que são as humilhações, os xingamentos. Depois essa violência ela vai aumentando a gradação a chegar à violência física, que é a lesão corporal, eventualmente a violência sexual também. É porque é uma escalada, né? Às vezes começa só com um olhar de reprovação, né? Vira um comentário. E aí aquilo vai crescendo, daqui a pouco a pessoa pergunta, você está chateado? Aí você sabe muito bem, é aquele negócio, né? E realmente é uma coisa que vai crescendo, até chegar no feminicídio, normalmente o agressor, ele passa por diversas fases, né? Com certeza, a gente tem que ter isso muito claro, até porque isso é importante para as mulheres que estão nos assistindo, para elas detectarem se elas estão sendo vítimas de uma violência psicológica. Porque, como você falou, às vezes um gesto, um olhar, né, já pode fazer com que essa mulher se sinta, digamos assim, submissa e oprimida, diminuída naquela relação afetiva. Então, isso já é um sinal de que a relação não está indo bem e de que pode evoluir, como a gente comentou, porque é uma escalada, como você mesmo disse, da violência. Então, ela tem que ficar alerta a esses sinais, o aumento de voz, as discussões acaloradas. Claro que discussões acontecem em qualquer relação, mas existe um limite que não pode ser ultrapassado, né, por esse agressor, por esse companheiro, por esse marido, né? Ele tem que saber e ela também, que alguns limites não podem ser ultrapassados naquela relação, porque pode efetivamente culminar na morte dessa mulher, que é o feminicídio. Agora, não dá para falar de feminicídio sem falar de relacionamento abusivo, né? Que a maioria dos feminicídios é derivada de um relacionamento abusivo, né? Que o homem faz com que a mulher se sinta inferiorizada, dependente dele, como se ela nunca mais fosse arrumar uma pessoa tão maravilhosa quanto ele, né? E assim, ela só pode estar naquele relacionamento, não consegue sair, e começam as agressões e tal, e assim, é muito importante. Até eu estava falando com você, uma brincadeira, eu falei, eu vim vestida toda de perua, porque assim, isso é uma das coisas também que geralmente os homens reclamam, né? O batom vermelho, é a roupa que é inadequada para os padrões deles. Como é esse círculo da violência? Tem um círculo da violência, não tem? Tem. E como a mulher consegue identificar que ela pode ser vítima de um feminicídio? É importante isso tudo, até que ela também comentou, porque às vezes um gesto, né,
uma colocação, uma fala depreciativa em relação, por exemplo, à roupa que ela está usando, né? Ou mesmo a maquiagem, já pode denotar para essa mulher que ela está começando a sofrer um contexto de violência psicológica. E aí, falando do ciclo da violência, porque o ciclo da violência ele começa com uma violência psicológica, com aquela agressão mais forte, aquela humilhação, o xingamento, que já é uma forma de opressão. Depois essa violência, ela vai aumentando essa gradação até chegar naquela violência física, que é a violência real, né? Que geralmente é a que deixa marcas, vestígios, né? Daquela violência. E essa violência, em seguida, existe um pedido que a gente chama, isso é um circuito, né? O ciclo da violência, ele foi estudado por Lenore Walker, né? Que estudou justamente esse momento da violência, da discussão, passa para o momento de tensão e em seguida vem um pedido de desculpas, dizendo assim, não foi bem assim, você me desculpa, eu não quis te agredir, mas acabei te agredindo, toma aqui flores e às vezes convida para sair, enfim, para retomar aquela relação. A tendência dessa mulher é perdoar, é aceitar, não, tudo bem, isso passou, foi um fato isolado. Até se culpar por ter deixado ele nervoso, ou alguma coisa assim. Eu vesti a roupa errada, realmente eu me comportei indevidamente, ou eu fiz o uso de bebida alcoólica demais, eu também contribuí para a violência, me sinto culpada, vou perdoá-lo. E esse ciclo ele volta a se repetir. Em média de 7 a 8 anos para a mulher denunciar a primeira violência. Esse pedido de desculpa é importante para esse ciclo, porque ele retoma a confiança dela, né? Porque sem isso ela talvez vá embora, né? Então ele retoma para poder começar de novo. Né? Começar de novo. E ela sempre fica acreditando que ela vai conseguir que ele seja aquela pessoa dessa fase pacífica, né? Boa. Com certeza, a tendência é a perdoar e é importante falar que ela não consegue sair desse ciclo sozinha. Ela precisa de uma ajuda externa. Geralmente ela precisa, né, de um apoio ou psicológico ou um apoio familiar. Ela precisa contar com a sua rede de apoio e geralmente a mulher quando está sofrendo violência, a sua rede de apoio social fica fragilizada. Porque existe o isolamento. Esse próprio homem, né, marido, companheiro, namorado, já começa a implicar com as amigas, já começa a reclamar da família dela, então ela vai ficando cada vez mais isolada. Para que ela efetivamente só possa contar com ele. E aí reforça aquele lugar de submissão, de subalternidade que ele precisa para praticar a opressão e a violência. E é importante que ela tenha essa ajuda, que ela possa contar com o apoio da família, com o apoio social e havendo a violência, ela se detectando, se identificando como uma situação de violência, que ela faça o registro policial, porque aí ela pode ter o socorro da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, todas as medidas de proteção possíveis hoje no direito, graças à lei, e pode evitar um feminicídio, né? Porque é importante também falar que muitas mulheres não acreditam que aquele homem, às vezes pai dos filhos, ou aquele homem com quem ela conviveu há anos a fio, possa efetivamente praticar um feminicídio. Ela não acredita. E a gente não pode deixar isso sem comentar, porque muitas mulheres têm essa dúvida e não tenham dúvida, procurem o socorro da polícia, registrem a ocorrência, procurem uma amiga mais próxima, relatem, anotem todos os dados, o dia da violência, como ocorreu, para que todas essas provas, né, sejam importantes para que a polícia faça o registro e que ela possa buscar nos juizados. Hoje aqui no Rio a gente tem projetos de atenção, como é o Violeta, né, que é um projeto humanizado que visa dar atendimento rápido a essas mulheres e evitar efetivamente que essa mulher sofra uma violência maior até o feminicídio, que é o tema da nossa fala aqui hoje. Então, elas costumam perguntar que tipo de delegacia que elas devem procurar, se devem sempre ir para uma especializada. O que você orientaria nesse sentido? Na verdade, assim, a gente tem as delegacias especializadas de atendimento à mulher. No Rio, nós temos em torno de 14 delegacias espalhadas pelo Estado. Ainda um número muito insuficiente, considerando que temos 92 municípios no Rio e temos apenas 14 delegacias, mas é a delegacia que ela deve procurar. Ocorre que ela também pode registrar numa delegacia distrital. E, às vezes, não havendo a delegacia da mulher, ela tem que buscar a delegacia mais próxima à residência onde ocorreram os fatos, para que esse inquérito seja aberto e ela possa pedir efetivamente as medidas de proteção.
Então, essa situação é bom a gente falar, porque às vezes as mulheres vão às delegacias e dizem assim, não, a senhora tem que ir na DEAN. E não, ela pode, e é um direito dela, registrar a ocorrência em qualquer delegacia de polícia. E como é que as pessoas estão sendo treinadas hoje para receber essas mulheres? Eu vejo você com diversos projetos, né? Projeto Violeta, Projeto Laranja, até participei de algumas reuniões, né, com relação ao Projeto Laranja nos júris. E hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes de que elas têm que procurar e têm que receber bem essas mulheres que procuram ajuda. O que aconteceu desde a mudança da lei, né? Quando você nominou essa situação que já existia antes, que era o feminicídio? Melhorou, aumentou o índice, diminuiu? Como é que isso está hoje em dia? O grande desafio hoje da Lei Maria da Penha é justamente a melhoria do atendimento da polícia, né? Do Ministério Público e da Justiça, né? Do sistema de justiça. Porque a lei em si é maravilhosa, né? A lei em si é muito importante. É considerada uma das 3 leis mais inovadoras e importantes no mundo, né? Então, só que tem uma parte da Lei Maria da Penha que é especificamente das políticas públicas, né, de combate à violência contra a mulher. Essa parte ela ainda não está em plena efetividade no Brasil, porque ali estabelece, por exemplo, a alteração dos currículos escolares para debater questões como direitos humanos, igualdade de gênero, empoderamento feminino, e também a capacitação das forças de segurança, né? Não apenas a polícia civil, mas a polícia militar, as guardas municipais, os bombeiros, né? Que são esses agentes de segurança que geralmente a porta de entrada dessas mulheres é o quê? São as delegacias, às vezes a própria polícia militar que socorre aquela mulher em via pública. Então é importante que essas pessoas recebam uma capacitação mínima, né? Em humanidade, em respeito, em solidariedade, em atendimento às mulheres, da importância do combate à violência contra a mulher, da igualdade de gênero. Essa ainda é uma pauta pendente no Brasil. E de acreditar que o feminicídio existe, não é um mimimi e nem uma fantasia das feministas. Isso não é um mimimi. Porque a gente viu esse ano, acho que um homem matou a mulher dentro de uma viatura. E a lei fala, né, que eles têm que ser conduzidos separadamente, porque às vezes as pessoas não acreditam que esse homem vai matar. Uma das coisas que é muito importante que você falou, existe hoje um protocolo de atuação e julgamento, né, investigação com perspectiva de gênero. Ali prevê justamente isso. É impensável uma situação de violência, uma ocorrência policial de violência doméstica, que essa mulher seja colocada junto ao agressor, por exemplo, na mesma viatura policial. Né? É impensável, isso é inaceitável. Né? Minimamente tem que vir uma outra viatura para levar essa mulher e não colocá-la no mesmo espaço que esse agressor. Isso é um protocolo básico de segurança. O Brasil tem o seu protocolo, mas ainda é pendente de ser implantado de uma forma mais, digamos assim, diretamente em todas as polícias, para que esse atendimento da polícia seja o mais adequado e tenha essa perspectiva de gênero. É a mesma coisa que você colocar um roubador do seu celular junto com você para registrar uma ocorrência, sendo que há um agravante aí, uma situação peculiar. Esse agressor conhece a vítima de longa data, convive com ela e o ódio, a misoginia e o desprezo que existe em relação a essa mulher é muito grande. Então, o fato desse homem já agredir essa mulher já denota um grau de violência muito grande e é muito importante que toda a sociedade, não apenas a força de segurança, o sistema de justiça como um todo, entenda que esse é um fenômeno que infelizmente está assolando as mulheres brasileiras. E as pessoas, as pessoas às vezes não entendem, porque a mulher vai, depois desiste e vê a mulher ali como culpada por não seguir em frente, né, nesse procedimento criminal. Mas as pessoas têm que entender que essa mulher tem uma relação de amor com o agressor. Então, assim, não é um estranho que passou e roubou a bolsa dela, é uma pessoa que ela gosta. Então, ela às vezes quer dar uma chance, é o pai dos filhos. Então, essas idas e vindas e pedidos de arquivamento, eles têm que ser entendidos não de uma forma... porque a vítima ali não é a acusada, né? O acusado é ele. E eu vejo muito esse discurso contra a vítima, porque desiste, porque está sempre lá
É porque romper isso é muito... Se já é difícil romper um relacionamento saudável, imagina romper um relacionamento intrincado de coisas psicológicas ali que a pessoa não consegue compreender. Né? Assim, e com filhos, às vezes. Né? Ela acha realmente que ela vai conseguir modificar essa situação, né? Que ele a ama, que o amor é maior, e essas coisas. Mas a gente vê que quem ama, mata. A Tula tem até um texto muito interessante que ela já escreveu sobre isso. Né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, e as mulheres negras, elas sofrem mais que as brancas, feminicídio? A gente vê, de acordo com os dados do Atlas da Violência e do Mapa da Violência, que as mulheres negras morreram 54% a mais que as mulheres brancas. Enquanto houve uma diminuição do índice de morte de mulheres brancas pelo feminicídio, houve um aumento em relação às mulheres negras. A gente vive num país ainda extremamente machista e racista. Né? O racismo e o sexismo estão muito embrincados e existe uma interseccionalidade da violência contra a mulher muito grande, ou seja, as mulheres pobres sofrem mais, as mulheres negras associadas à questão de classe, né? Acabam sofrendo mais até do que as mulheres brancas. Né? Isso não quer dizer que o fenômeno da violência contra a mulher branca seja menor do que o fenômeno em relação à mulher negra. Agora, as mulheres negras sofrem mais com esse contexto da violência doméstica. A gente vive num país que aboliu a escravidão há pouco tempo, né? Nós somos em torno de 54% da nossa população é negro, é uma população negra, e mulheres temos em torno de 52% de mulheres. Então, nós somos a maioria negra e maioria de mulheres. No entanto, se você observar os espaços de poder, de comando, as mulheres ainda são muito subrepresentadas. Não existe representação feminina nos grandes espaços de poder e também não existe a representação negra. E a mulher negra, ela ainda está na pirâmide social, na base da pirâmide social, ou seja, ela ainda sofre mais do que o homem negro, mais do que a mulher branca, mais do que o homem branco. Então, você vê que lá embaixo é realmente a mulher negra que acaba sofrendo mais preconceito, mais discriminação, e não seria diferente no campo da violência doméstica. Até porque o controle financeiro que ele vai exercer sobre ela, a independência financeira é importante para essa mulher conseguir sair. E a lei prevê também algumas medidas como alimentos, né? Essa mulher ela pode pedir como medida o deferimento de alimentos para que seja garantida a independência dela, né? Dentre as várias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a gente tem a previsão dos alimentos, né? Então, essa mulher ela pode requerer não apenas o afastamento do lar desse agressor, né, a proibição de aproximação e contato, como alimentos, guarda de filhos, né, e outras tantas medidas de proteção. Mas os alimentos, em dado momento, é fundamental, porque essa mulher ela fica, às vezes, sem ter como se sustentar e aos filhos. Né? Então, esse agressor ele precisa arcar com esses alimentos, até mesmo durante o processo, para que ela tenha aí um modo de subsistência. E é muito importante falar isso, porque as mulheres não conhecem os seus direitos. A Lei Maria da Penha ela é uma lei conhecida por quase 100% da população brasileira, segundo pesquisa recentemente realizada. Agora, conhecer detalhadamente a lei, nem todo mundo conhece. Saber dos seus direitos. E é importante porque informação é poder, né? Toda a informação que você tem, você ganha mais poder. Então, essas mulheres, elas precisam se empoderar e se apoderar, né, esse duplo sentido, dos seus direitos. Saber o que está previsto ali para poder exigir que lhe sejam concedidas essas ordens, exigir um atendimento humanizado na delegacia de polícia, respeitoso, que a medida protetiva seja deferida num prazo razoável. Isso tudo são informações que as mulheres precisam ter e um programa dessa natureza, como é o de vocês, que é mais do que nada um programa de empoderamento feminino, né? Para que essas mulheres saibam dos seus direitos. E é muito importante também que a mulher, ao sentir que ela está sofrendo uma violência psicológica, uma humilhação, um xingamento, que ela não deixe passar esse nível. Porque tem isso. Porque ele vai testando até onde ela vai, até onde ele pode ir. Isso, vai atestando os limites e que ela sempre mantenha dentro da sua casa uma bolsa com dinheiro, cópias de documentos, cópias das chaves do carro, porque no primeiro episódio de violência física, ela
pega essa bolsa e ela vai direto à delegacia já com essa documentação. E uma outra coisa, a minha mãe sempre me ensinou isso. Quando for sair, nem que seja com o marido, saia sempre com o dinheiro do táxi. Porque a qualquer momento você pode querer ir embora. De qualquer situação. E você não pode ficar presa àquilo ali porque você não tem dinheiro para voltar. Adriana, agora... Muito importante. Várias mulheres me perguntam o seguinte: poxa, às vezes essa violência não deixa marca. E, na verdade, na maioria das vezes, essa violência não deixa marca. Porque quando a mulher recebe um soco na cara, e isso acontece, né? Você tem 17 mil processos na sua vara e as pessoas falam, mas isso não vai acontecer. Isso acontece, o agressor existe, a mulher é vítima. E essa lesão, em seu percentual, fica explícita. E quando essa violência é moral? Quando ele estraga o material de trabalho dela, ou não deixa ela trabalhar, ou deixa ela numa situação tão ruim que ela já está num ponto que ela não consegue nem sair de casa mais com ânimo. Quando essa violência psicológica, quando ela é ameaçada, como é que ela faz? Porque às vezes o que ela quer não é só a prisão, né, do agressor, ela quer também uma medida de apoio, de ajuda. O que ela tem aqui no Tribunal de Justiça à disposição dela? E ela precisa de provas também dessas ameaças, dessa violência psicológica? A palavra da vítima na violência doméstica, ela tem uma relevância muito grande, até porque a violência geralmente é ocorrida entre 4 paredes, não há testemunhas. Quando há testemunhas, são os filhos daquele casal. Então a palavra dela sempre vai ter uma importância, uma relevância no processo penal muito grande. A gente vê isso não só na jurisprudência, como a gente vê isso na realidade das nossas audiências. Geralmente é a palavra dela e a palavra dele, mas você tem todo um contexto de violência que você tem como aquilatar. E a violência moral, obviamente, ela não deixa vestígios aparentes, né? Que é a calúnia, a difamação, que são as ofensas. E você sabe que os grandes crimes, né, mais ajuizados, as ações penais mais corriqueiras nossas, em primeiro lugar, é a lesão corporal. Depois é a ameaça, que é o artigo 147 do Código Penal. Em seguida é o crime de injúria, que é a violência moral, que é justamente aquelas ofensas, aquelas humilhações, os xingamentos que ocorrem ali. Então é importante que essa mulher, dentro de um possível, ela anote essas humilhações, né? Se ela estiver fazendo acompanhamento psicológico, que ela traga esses laudos, esses atestados, que isso tudo será importante, essas provas serão importantes no processo. Agora, para a medida protetiva, a gente realmente vai ter a palavra dela, num caso de violência moral e psicológica, contra a palavra dele, sabendo que a tendência da justiça é prestigiar a palavra dela, até porque uma medida de proteção geralmente é uma medida cautelar, onde você vai ter que ver ali aqueles requisitos básicos de uma medida cautelar para deferir, mas que ela, se puder entrar em contato com uma amiga, geralmente quando essa violência moral ou mesmo a psicológica acontece, né, ela geralmente procura uma pessoa mais chegada a ela, uma parente, uma amiga. É importante que essas pessoas venham também testemunhar, ainda que não tenham o valor de uma testemunha compromissada, mas que ela também venha falar sobre o sofrimento dessa mulher, né? A gente sabe que os filhos acabam sofrendo muito com essa violência entre os pais, e quem mais sofre, segundo pesquisas realizadas, além da mulher, são os filhos desse casal, né? Então, às vezes a gente tem ali, naquele contexto, não é difícil até trazer a criança para testemunhar, mas a gente tem como mostrar em juízo que essas crianças estão sofrendo, e a gente tem aqui o Projeto Violeta, que a gente tem psicólogas e assistentes sociais que são qualificadas para esse atendimento. Então, é muito importante porque elas relatam isso no momento do atendimento e a justiça fica mais confortável para deferir essa proteção, porque sabe que ali tem um contexto de violência familiar que pode efetivamente culminar numa violência maior. Não desprezar a ameaça, porque a gente sabe que a ameaça ela tem uma pena bem pequena, de 1 mês a 6 meses de detenção. Então, para nós que trabalhamos no sistema de justiça, pode ser considerado, nossa, mas é um crime que a pena é tão pequena, a pena é tão baixa, mas no contexto da violência doméstica e familiar, a ameaça ela não pode ser desprezada. A intervenção ali tem que ser pontual. Tem que ser pontual, porque essa ameaça, se registrada e se ela já tiver uma proteção imediata, esse agressor já vai sentir que o judiciário está ali metendo a colher, né? Porque havia esse adágio de que briga entre marido e mulher não se mete a colher. Então, ali a Lei Maria da Penha já ingressou, a justiça sendo efetiva e, sobretudo, rápida,
pode evitar que essa mulher sofra um feminicídio. Quando você fala assim de meter a colher, você pode só explicar por que essa questão do patriarcado não deve prevalecer nesse contexto mais hoje em dia? Por que o judiciário está interferindo nessas situações da mulher? O patriarcado no Brasil ele é muito enraizado. Ele vem aí desde o período colonial, né, onde a dominação do homem sobre a mulher, havia até a possibilidade do homem, né, matar a mulher que fosse pega em adultério, de acordo com as ordenações filipinas. Isso era previsto na legislação nossa aqui do Brasil, na época que o Brasil era colônia. Então começa aí essa instituição, o patriarcado, na verdade, ele é um sistema de hierarquias, né? Onde o homem é o centro das atenções, onde o homem é o dominador das relações. Até hoje a gente tem resquício do patriarcado, não apenas nas relações familiares, como nas instituições, e o judiciário não fica atrás disso. O judiciário também tem um sistema patriarcal muito enraizado, as instituições como a igreja e ainda a escola. Então, como é que a gente quebra esse patriarcado? Com a Lei Maria da Penha, com uma lei do feminicídio, com uma educação para a igualdade, né? Todos esses fatores estão fazendo com que as relações no Brasil sejam repensadas a partir da igualdade de gênero. Homens e mulheres têm que ter direitos iguais e toda mulher tem direito a viver uma vida livre de violência. Isso é um princípio básico, né, composto e previsto em vários tratados de direitos humanos das mulheres, que dizem que mulheres e homens têm que ter plenamente seus direitos, ela tem que poder fruir e usufruir dos seus direitos plenamente iguais aos homens. Então, nós, mulheres juízas, temos que ter os mesmos direitos de chefiar o Poder Judiciário, de ocupar as comissões, não apenas comissão da mulher, comissão de planejamento, de orçamento, de educação. Nós temos que estar em todos os espaços de poder iguais aos homens, mas isso é uma luta que ainda temos que perseguir. Agora, você tocou num ponto muito importante, assim, também é nossa obrigação, como mulheres, educar os nossos filhos para que a gente tenha uma geração diferente, né? Para que eles possam compreender a igualdade feminina da masculina e para que a gente possa, daqui para frente, criar uma nova forma de pensar, né? Porque isso tudo vem realmente do patriarcado que você falou, e assim, cabe a nós, né, agir de forma positiva para que isso acabe, né? Mas o feminicídio, né, na verdade a gente tem que pensar o seguinte, né? Nenhuma família baseada num contexto de violência pode se perpetuar como uma família harmônica e manter a família a todo custo. A gente vê muito isso até nas decisões judiciais, assim, para preservar a família, o homem é absolvido porque ela desistiu, porque ela não quer prosseguir, mas a gente tem que entender que ela pode estar vivendo um contexto de violência e passa uma sensação de impunidade, tudo em nome de uma família. Sim. Mas nenhuma família pode ter violência, porque, como ela falou, uma mãe que é agredida, não só verbalmente, mas fisicamente, que exemplo que ela está dando, e o pai também, para essa criança que está assistindo essa violência. A gente acabou falando sobre isso também no vídeo que a gente fez com a Maria Daniela Benato, sobre violência doméstica, exatamente tocando nesse ponto, assim, que você como mulher, a partir do momento que você está num relacionamento abusivo, né, com um homem que está na sua casa, seja ele pai de seus filhos ou não, mas você tendo crianças em casa, você está ensinando para as meninas que está certo, está ok, é aceitável ser abusada, né? Mesmo que seja moralmente. E você está ensinando para os meninos como se trata uma mulher, de forma errada. Né? Então, assim, você está perpetuando uma geração de abusadores e abusadas. É o que a gente chama de intergeracionalidade da violência. A violência ela vai passando de geração para geração. E como você falou, nós mulheres também temos esse papel, além de todos que temos, né? A gente acaba ficando com essa questão da educação dos filhos de uma forma mais forte. Em que pese hoje a gente vê homens e mulheres, pais e mães, tomando conta dos seus filhos, pegando em creche, pegando na escola. A gente vê hoje os homens contribuindo, não diria de forma igual, mas contribuindo mais.
Mas nós mulheres acabamos então por isso, né, assumindo aquele papel de estar ali no dia a dia com os filhos e temos que educar os nossos filhos de forma igualitária, né? Deixa eu só interromper nesse caso. Quando o homem faz, o homem está de parabéns, porque exerceu esse papel, que seria da mulher. Então, assim, isso já Trocou é uma machismo. fralda. Às vezes alguns aguardam palmas. Porque ele divide as tarefas. Ok, isso daí já é obrigação, já é o básico. Não tem que dar parabéns, não. É o que tem que ser. Outro dia eu ouvi uma frase importante. O igual é isso. Outro dia eu ouvi uma frase importante falando assim, seu marido te ajuda? Aí a pessoa falou, me ajuda. A pessoa falou, ajuda. Não, tá totalmente errado. Seu marido te ajuda. O seu marido te ajuda se ele pentear o seu cabelo, se ele fizer uma escova em você, se ele fizer uma maquiagem, se ele pegar a sua roupa, ele está te ajudando. Se ele está pegando a roupa da criança, ele não está te ajudando. Ele está fazendo o papel de pai dele. Né? Ele não está te ajudando em absolutamente nada. Está te ajudando se for pegar uma água para você. Está te ajudando. A questão de gênero é essa. O que é gênero? É uma construção social. São os papéis sociais que a sociedade entende para homens e mulheres, né? Toda vez que, por exemplo, essa mulher, ela quer romper com esse papel que a sociedade espera dela, por exemplo, recatada, comportamento, não pode usar batom vermelho, roupa tal ou qual, não pode sair, não pode beber, são papéis que a sociedade espera dela. Toda vez que essa mulher, ela rompe com esse papel e diz, eu quero sim usar a roupa que eu quero sim usar o batom que eu quero sair com os meus amigos como você pode, é quando acontece a violência. Porque o homem não quer aceitar que ela possa ter liberdade de fazer o que ela quiser, né? Então aí acontece o que a gente chama da violência de gênero, é justamente quando o homem quer impor a ela um papel social que ela diz não, como eu se fosse quero dono, né? É uma relação de propriedade. De propriedade, submissão e posse. É aquela história do homem achar que a mulher é objeto das vontades dele. É a objetificação da mulher, é um objeto meu, como o meu carro, né? Como o meu celular. A mulher também faz parte nada desse contra, contexto. mas assim, por exemplo, o fato de antigamente só a mulher poder colocar o sobrenome do marido também era isso, né? Porque não tem aquela história, só é dono quem registra? Só é dono, então, isso. assim, vou botar ela no meu nome. Não tem? Tinha isso. Tem. Né? Então, assim, você tá com o nome dele, então você é dele. Assumir eu já fiz propriedade. alguns casamentos, você lembra, né, daquele da Ação Global? Que ele meio que queria forçar ela a colocar o sobrenome. Chegou na minha frente, ela falou assim, mas eu não quero. Aí ele falou, não, mas você combinou comigo, você vai colocar meu nome. E ela não queria, eu vi que ela não queria. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você coloca o dela. Eu falei pra ele, você coloca o dela, ela coloca o seu, você coloca o dela. Não, então peraí. Aí, entendeu? É porque é machismo, ele não quer colocar o sobrenome. Então, mas hoje, meninas, o marido pode colocar o nome da mulher. Pode colocar. Então, são alterações legislativas que são avançadas, que são, na verdade, legislações para a igualdade de gênero. Hoje não tem mais cabimento, na minha modesta opinião, de se permanecer essa cultura do poder, da dominação. Hoje a mulher tem direito de fazer o que ela quiser. Na verdade, fazer e estar onde ela quiser estar. Não existe mais um comportamento definido masculino ou feminino, senão uma liberdade de atuação, uma liberdade. Acho que a gente tem que ser a favor da liberdade, mas a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres no Brasil. E a gente falando de posse e dominação, grande parte dos feminicídios acontecem justamente quando a mulher termina a relação. Ele não aceita o sentimento de rejeição. Como se ele dissesse assim, eu estou sendo rejeitada por ela. E aí aquela frase emblemática que no júri deve se ver muito, né? E eu ainda ontem vi isso num processo. Se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém. Essa frase é emblemática. Está em vários processos judiciais de violência contra a mulher. E o índice maior de feminicídio ocorre justamente quando essa mulher quer pôr fim àquela relação abusiva. Então, é importante que ela tome as providências e as precauções necessárias que a lei prevê, que são as medidas protetivas de urgência, e não despreze essa ameaça. Não, que ela fique tranquila, que ela vai encontrar uma resposta do judiciário e um conforto e um apoio. Agora, Adriana, você sabe que a gente fala muito sobre feminicídio, e outro dia eu estava dando uma entrevista, a gente fala da lei, fala do júri, e de repente a pessoa te faz uma pergunta... e me fizeram uma pergunta que eu parei e pensei e dei a seguinte resposta. Ela me perguntou em que momento de uma relação, porque numa relação a dois, cada um tem que ceder um pouco. Você cede, você não vai fazer também tudo que você quer. Essa liberdade toda, você tem que restringir um pouco quando você está convivendo com alguém.
Então, assim, qual é a medida de você saber se aquela situação é uma situação de abuso ou se está dentro dos limites, dos combinados da relação? Eu respondia que o limite é o medo, a partir do momento que a mulher tem medo. Se eu não fizer isso, ele vai fazer alguma coisa que me dá medo, aquele sentimento. Eu não sei se eu dei a resposta certa, porque depois eu fiquei pensando se é isso mesmo, se esse limite é o medo que a mulher sente desse agressor. Eu acho que tem um limite da humilhação, do xingamento para uma discussão comum, né? Você podem acontecer discussões realmente entre um casal que são conflitos da relação que existem. Qualquer relação tem conflitos, não seria diferente. Mas tem um limite que é a ofensa. Não necessariamente, na minha opinião, só o medo, porque muitas mulheres que sofreram feminicídio, o tentado porque elas sobreviveram, né, que são os depoimentos que eu colecionei, muitas delas não tinham medo porque achavam que ele não praticaria aquela violência mais grave. Eu peguei já um caso de uma mulher que ela tinha sido ameaçada, ele ameaçava, havia muito xingamento, mas ela não acreditava. Eu falava assim, a senhora, depois dessas ameaças, a senhora não registrou ocorrência? Por quê? Porque eu achava que era um conflito de casal e eu nunca acreditei que ele pudesse praticar essa tentativa, na época não havia o feminicídio, essa tentativa de homicídio contra mim. Jamais imaginei, a partir desse dia, que eu comecei a ter medo dele. É claro que o medo também é um termômetro, né? Mas às vezes as ofensas, elas podem realmente ter um prejuízo muito grande para essa mulher na autoestima, né? Ela pode não ter medo, mas ela pode começar a sofrer consequências de ordem moral, psicológica, psiquiátricas. Muitas mulheres, por exemplo, não sofreram violências físicas, mas, por exemplo, adquiriram doenças psiquiátricas como síndrome do pânico, síndrome pós-traumática e depressão. Então, né? Já sei, eu vou melhorar minha resposta. É o medo e a infelicidade. Porque esses são aqueles sentimentos, né, que te trazem um mal-estar. Um menoscabo, um desprezo, uma humilhação. Você começa a sentir que aquela discussão lhe ofendeu enormemente. Porque a intenção dele é justamente diminuir a autoestima dessa mulher, para que ela se mantenha naquela relação abusiva. Por exemplo, aquelas humilhações e ofensas assim, você é gorda, você é burra, você não vai conseguir um emprego, você vai perder sua casa, eu vou entrar com pedido de guarda dos filhos. Ela vai ficando acuada, ela vai ficando numa sensação que ela às vezes não fica numa situação de isolamento e ela não vê saída. Pode não ser um medo de um feminicídio, uma violência maior, mas ela já ali se identifica com um sofrimento muito grande que pode, por exemplo, ocasionar o suicídio. Por quê? É um tema também importante, que é o suicídio de mulheres. Hoje eu estava lendo sobre essa situação, que a gente, aqui no Brasil, a gente está com um índice muito grande de suicídio. A gente teve até agora campanhas, que é do Amarelo, onde a gente discute muito, e as mulheres também têm um índice de suicídio por violência. Elas entram num processo de depressão, de síndrome do pânico, onde elas não veem saída, elas precisam de acompanhamento, às vezes não apenas psicológico, mas medicamento também, de tratamento psiquiátrico, e se elas não receberem esse tratamento, elas podem culminar com um suicídio. Então, é um tema bastante importante, que precisa ser debatido, e ninguém, não apenas a mulher, mas ninguém pode sofrer violência, seja de qualquer forma. A lei prevê 7 formas de violência, né? Então são várias formas. Então, e tem também a violência que a gente hoje muito debateu, que é a violência institucional, né? Além da violência que ela sofreu, ela pode sofrer a violência, por exemplo, institucional, quando ela vai a uma delegacia de polícia e é maltratada por um inspetor, quando ela vem ao judiciário e desconfiam da palavra dela. Adriana, outro dia eu vi um júri que foi muito triste, porque o advogado, a advogada, não quero mencionar aqui, até para ficar bem genérico,
fazia para a mãe e para o pai da vítima de feminicídio as seguintes perguntas: mas por que você deixou sua filha sair com esse rapaz? Ou seja, você ainda culpa os pais, porque uma inversão de valores, menina já né? maior de idade, com profissão, maior de 20 anos, saía com o rapaz, ou seja, a inversão. Ele deixa de ser o agressor e o pai e a mãe... Mas se você observar, ele está replicando o que acontece num relacionamento abusivo. Aí eu tive que né? indeferir as perguntas porque a lei fala. O abusador se fazendo de vítima, de pobre coitado, você não está entendendo a minha situação, olha como eu sofro, minha situação é muito difícil, você não compreende, você bota essa roupa aí para me provocar, etc. Na verdade, a vítima é a agressora. E falando de instituição, você chega ao cúmulo em um plenário de júri, né, uma pessoa que deveria estar ali ciente de todos os termos da lei, porque a Lei Maria da Penha fala isso, que a vítima não pode ser revitimizada. Não podem desqualificar essa mulher, o que ela estava fazendo, com quem ela... Fizeram esse tipo de pergunta já várias vezes em plenário. O que ela fazia? Ela saía com outros homens? Ela trocava mensagem com um ex-noivo? Como se isso autorizasse a morte dela naquelas circunstâncias, né? E eu te falo o seguinte, é importante a gente dar essa mensagem. No juizado da violência doméstica daqui, eu reparei em vários casos, as mulheres no início do processo, quando elas juntam aquelas fotografias, todas marcadas, machucadas, no final, já na audiência, transformadas, conseguiram romper aquele ciclo, se libertar daquela relação, elas chegam lindas, de batom, cabelo lindo, roupa linda. É outra mulher, às vezes eu paro e fico olhando para comparar se é a mesma mulher. Então, assim, eu acho que no início deve ser mesmo muito penoso sair daquela circunstância, mas elas têm que saber que tem uma luz, e é uma luz que brilha muito no fim do túnel, quando elas conseguem se libertar daquele homem. Com certeza, eu acho que é o que a gente tem que passar para essas mulheres, que elas denunciem a violência. Não é fácil romper qualquer relação, ainda a relação que não haja violência, como a Mirella comentou no início, já é difícil. Imagina num contexto de violência, mas se ela permitir que isso vá continuando, ela pode sofrer uma violência mais grave, né? E a gente não pode deixar de ver que o Brasil, como eu já comentei no início, é o 5º país em mortes de mulheres. A gente perde para países como Guatemala, como El Salvador, como a própria Rússia, onde são países que ser mulher não tem valor algum. E a gente não pode permitir que isso aconteça mais no Brasil, e a gente vê, infelizmente, que muitas mulheres têm essa dificuldade realmente, primeiro, de se identificar, se conscientizar de que elas estão sofrendo a violência, e a sua pergunta veio muito oportuna nesse sentido. Qual é o limite? Eu acho que no fundo a mulher, ela sabe, ela consegue saber, ela não consegue identificar e ter força e coragem para denunciar, mas ela consegue perceber que aquele limite daquela relação violenta realmente precisa de um basta, de um basta na violência. O feminicídio é uma realidade não apenas do Rio de Janeiro e do Brasil, mas é uma realidade mundial. O Brasil é o 16º país a ter uma lei que realmente qualifica a morte de mulher pela condição de ser mulher num contexto de violência doméstica, desprezo ou discriminação como feminicídio. Então ele já vem aí com um pouco de atraso, porque a gente já países como Chile, Argentina, Peru, Bolívia, na América Central, México, Guatemala, El Salvador, esses países todos já tinham lei específica que criava o tipo penal do feminicídio. Alguns países criando o tipo penal e outros apenas a qualificadora, como é o caso brasileiro, Mas não importa, o que importa é dar um nome a esse fenômeno, porque o que não se tem nome não existe. Então, se você precisa nominar para poder existir, e o feminicídio é a morte da mulher pela condição de ser mulher. É importante falar isso porque nós temos no Brasil 2 contextos de feminicídio, que é o íntimo, que é o praticado entre onde aquele agressor convivia com aquela mulher, é marido, companheiro, naquela relação íntima de afeto, ou familiar,
né? Ainda que não haja um contexto de afeto íntimo, mas uma relação familiar, essa mulher que morre nesse contexto doméstico e familiar, por isso é uma qualificadora agora, que a jurisprudência já detectou, já praticamente confirmou como uma qualificadora objetiva do feminicídio. E nós temos a qualificadora do inciso 2, que é fruto do desprezo e discriminação em relação à mulher. Por exemplo, aquele caso emblemático de Castelo do Piauí, onde 5 meninas em idade escolar, ali dos seus 14, 15, 16 anos, foram para um determinado local para tirar fotografias, enfim, e elas ali, então, um grupo de adolescentes com um homem maior praticou violência sexual, torturou essas meninas, né, não as conheciam, foi um crime de ódio, né, de desprezo, de discriminação, e ainda jogou essas meninas, né, de um despenhadeiro na cidade de Castelo do Piauí. E a investigação toda foi feita com perspectiva de gênero e foi detectado toda uma investigação onde houve ali desprezo, tortura, ódio, porque essas meninas, enfim, muitas foram mutiladas, né? Uma delas, dessas meninas de Castelo do Piauí, morreu quando ela foi jogada, né? Todas foram jogadas desse local, mas uma delas veio a óbito, né? Porque um desses agressores ainda desceu e pegou uma pedra e para ter certeza da morte delas, né? Ainda agrediu mais. Esse caso de Castelo do Piauí é um caso clássico de feminicídio não íntimo, né? E outros, por exemplo, feminicídios praticados por pessoas, por exemplo, em relação à mulher, pratica a violência sexual, o estupro, a violência sexual, em seguida mata, que é o chamado feminicídio sexual que tem no Brasil também. No México é considerado um feminicídio sexual sistêmico porque várias mulheres morrem. São vítimas de estupro, tortura e morte. Então, é todo um contínuo de sofrimento e violência. Então, você tem aí uma discriminação e um desprezo muito grande pela figura feminina, né? E é muito fácil você detectar o desprezo pela figura feminina, porque são crimes em que essas mortes acontecem, por exemplo, quando o agressor ele tenta desfigurar o rosto, ele escalpela, ele tira o cabelo, ele mutila seio, genitália. Então, você tem como detectar que tenta fazer com que ela perca as características de mulher. Então, você vê ali que há um contexto de desprezo e discriminação contra a mulher, né? É quase um símbolo, olha. E aí tem várias pensadoras que falam sobre isso. Uma delas é a antropóloga Rita Laura Segato, que ela diz que as mulheres morrem nesse contexto, é como se fosse uma demarcação de território do homem. E esse crime, ele serve como símbolo para todas as mulheres. Ou vocês se comportam como eu gostaria, que tem que ser uma mulher, senão olha o que vai acontecer contra você. Outra forma também deles exercerem esse controle e essa forma simbólica é a gravação, é o vídeo que eles fazem e divulgam também, até de estupros, né? Eles coletivos, né? E divulgam. Então, esse ano vieram algumas inovações legislativas também simbólicas a nosso favor, né? A gente também tem nossos símbolos. Então, você pode comentar aqui quais foram essas leis? Então, a gente teve uma lei muito importante, ela foi aprovada recentemente, que criou o tipo penal, né, da ofensa, né, sexual, porque havia a questão do assédio sexual. Grande parte das mulheres sofrem com assédio nos transportes públicos, na via pública. Aí a gente já está falando de uma modalidade de violência que ocorre nos espaços públicos, e geralmente as mulheres sofrem nesses locais de muita gente, né, trem, metrô, ônibus, né? Então foi criado esse tipo penal, que é justamente a importunação sexual, né, passa a ser penalizado de uma forma realmente como crime, pena de reclusão, o que foi muito interessante, né, porque antes os assédios sexuais que ocorriam principalmente nas vias públicas, né, nos transportes públicos, havia dificuldade porque não havia um tipo penal. Ou você colocava na contravenção penal, que era a importunação ofensiva ao pudor, ou ato obsceno, mas não era configurado estupro, enfim, ficava uma situação complicada em relação à capitulação desse crime, que é um crime sexual.
E essa lei veio num bom momento para criar esse tipo penal agora. E também, por exemplo, a questão do estupro coletivo, né? Divulgar imagens íntimas de conteúdo de cunho sexual. E isso a gente vê muito que ocorre no âmbito do estupro coletivo. Né? A gente teve um caso emblemático no Rio de Janeiro daquela adolescente que foi vítima, e até a imprensa falava dos 33 homens que houve numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que foi um caso emblemático que também ajudou e contribuiu para que essa lei também viesse à baila agora recentemente. Então, divulgar imagens de cunho sexual passa a ser uma modalidade de crime previsto no Código Penal. Então, isso foi um grande avanço para as mulheres e muitos desses homens, e aí é um contexto, é muito bom ressaltar que a violência sexual, o estupro sexual coletivo, ele não é apenas para corresponder e atender a lascívia daquele homem. Na verdade, é uma dominação, é um poder que o homem quer demonstrar em relação àquela mulher. Porque a todas também, né? A partir do momento que ele coloca na rede, ele quer mostrar a superioridade masculina e a superioridade dele com relação à mulher. Então, você tem que ter esse cuidado, porque, na verdade, esse crime de estupro coletivo é como se houvesse um pacto aí entre aqueles agressores, né, de compartilhar, digamos assim, o mesmo objeto, né? E há toda uma dominação de poder e uma demarcação, volto a dizer, de território, onde todos ali usufruem do mesmo objeto, quase que compartilhando o mesmo copo de bebida alcoólica. Eles compartilham daquela mulher e, não satisfeitos de compartilhar ali, eles também divulgam, disseminam aquelas imagens íntimas daquela jovem, daquela adolescente, daquela criança, para os outros, dizendo: olha o que nós fizemos, olha o poder e olha a superioridade masculina que nós temos, né, em relação às mulheres. Isso também passa a ser tipificado de uma forma mais grave com essa lei que recentemente foi aprovada e representa um grande avanço. Então, hoje, divulgar foto de conteúdo sexual sem autorização é crime e dá cadeia. Era uma das ameaças deles. Adriana, olha, muito obrigada pela sua participação, foi excelente sua aula. Você vai ter que voltar, porque a gente tem muito assunto para tratar. Adriana, eu vou lançar uma proposta para quem está nos assistindo. Mande esse vídeo para uma amiga que seja, para uma amiga que você acha que esteja passando por uma situação parecida com essa. Vamos ver se a gente consegue pelo menos evitar um feminicídio. Aí o telefone de contato 180, né, para quem precisa denunciar. Isso, denuncie. A gente tem um telefone que é 180 e é importante, nós temos também uma ouvidoria da mulher aqui no Tribunal de Justiça. Basta você acessar o Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, que você vai ter toda a rede de proteção, não só do Tribunal de Justiça, mas da polícia, os centros de referência, e procurem ajuda e liguem para o tribunal através do telefone da ouvidoria que consta desse Observatório Judicial. Adriana, obrigada. Eu sabia, hoje eu falei para a Mirella, eu estava gripada, eu falei: não, mas eu tenho que ir porque vai ser maravilhoso, eu não posso perder essa oportunidade. E outro dia a gente estava conversando sobre isso, né, que a gente tem que aproveitar todas as janelas que se abrem para as mulheres terem voz. Então, assim, é importante estarmos aqui unidas, que as mulheres consigam se unir cada vez mais para a gente garantir a nosso poder. Com certeza. Que nos é direito e justo. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo Prêmio de Direitos Humanos. Patrícia Cioli, belíssimo. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de divulgar, de disseminar conhecimento. Como eu disse, informação é poder, e eu tenho certeza que esse programa vai estar ajudando várias mulheres que estão sofrendo com a violência. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o Justo Eu, com a Adriana Mello. Se você gostou, curta e compartilhe. Obrigada. Obrigada, Adriana.